Bom dia. No passado dia 15 de janeiro, o Conselho de Ministros anunciou um novo regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio das funções sociais da educação, saúde, segurança social e cultura. No caso da educação, o projeto piloto abrange apenas algumas poucas autarquias do país, mas a intenção é que ele se estenda ao resto do país nos próximos anos letivos. A Associação Nacional de Municípios Portugueses já veio colocar alguns entraves a este processo, mas os autarcas social-democratas já vieram aplaudir esta medida. As questões impõem-se. Esta medida corresponde a uma verdadeira reforma do modelo de gestão das escolas, ou não representará apenas e só um movimento de redução da Administração Central do Estado, tanto ao nível das suas competências como ao nível da redução do seu número de funcionários. Estas e outras questões vão ser debatidas em mais um programa Câmara Aberta, uma parceria entre a Coimbra TV e o Diário As Beiras, com os nossos convidados, Francisco Queiroz, da CDU, Pedro Bingre, do Movimento Cidadãos por Coimbra, e Helena Mendes, do CDS-PP. Hoje, a ausência do PS e do PSD deve-se apenas e só a questões de agenda e de última hora. Aos três, muito obrigado por terem vindo. Vamos então falar sobre a municipalização da educação. Francisco Queiroz, que opinião é que tem sobre este processo? Muito boa tarde a todos. Na nossa opinião, para a CDU, este processo é claramente mais uma das peças de um puzzle que visa o desmantelamento das funções sociais do Estado. Portanto, é isso que está em cima da mesa, com o pretexto de se estarem a delegar competências, está-se a desvalorizar a própria educação, portanto, está-se a desmantelar a função social constitucionalmente consagrada da educação. Não é? É tradicional... Quais são os maiores receios que têm de todo este processo? São imensos, não é? Portanto, transfere-se, isso já é habitual, determinado tipo de competências para as autarquias e não há a correspondente financeira necessária. Mas essa não é a questão fundamental, porque até poderia existir, não é? O que está em causa é que põe em causa a universalidade do sistema, não é? Portanto, provavelmente, a seguirmos este caminho, uma escola num pequeno concelho será ou poderá vir a ser muito diferente de uma escola num grande concelho com outros meios, não é? Há aqui riscos gravíssimos, nomeadamente para os funcionários das escolas, não é? Portanto, isto de algum modo pode promover o caciquismo, o nepotismo, visto que são transferidas um conjunto de competências, a gestão para as autarquias, não é? E, portanto, uma enorme proximidade, é um facto, o programa chama-se Aproximar a Educação, é esse o nome, não é? Mas eu creio que vai aproximar a educação de níveis que, aliás, noutros países já demonstraram que não são positivos. O caso da Suécia, por exemplo, está a voltar atrás, a experiência do Brasil. Portanto, a municipalização para a CDU da educação, a municipalização da educação não é minimamente positiva. Muito pelo contrário, vai criar uma desvalorização da própria educação e daquilo que está consagrado na Constituição relativamente à educação. Muito bem. Pedro Bingre, do Movimento Cidadãos por Coimbra, opinião em relação a este processo? Bom dia a todos, obrigado por nos receberem cá. De facto, nós no Cidadãos por Coimbra interpretamos este projeto de municipalização do ensino como mais um passo num programa político que visa a obtenção do Estado mínimo. O Estado mínimo que foi preconizado por ideólogos como von Hayek, Mises, como Robert Nozick e outros, que são leitores, digamos assim, são autores que estão, digamos assim, em pano de fundo em muitos dos projetos que este governo faz. E, em particular, são autores de muita estima, pelo que nós conseguimos perceber nas entrelinhas, de Nuno Crato. Criar um Estado mínimo é algo que já foi tentado ser feito nos Estados Unidos desde a década de 80 até aos nossos dias e consistiu em desmantelar ainda mais as poucas funções sociais que o Estado, as poucas funções que os Estados Unidos já têm, que agora é um processo que está a ser revertido por Barack Obama. Mas, em relação à municipalização do ensino, se nós queremos ver para onde Nuno Crato nos pretende levar, temos apenas que olhar para os Estados Unidos, onde, de facto, o ensino é todo municipal, as autarquias financiam as autarquias que não têm correspondência direta com os nossos municípios, podem ser juntas de freguesia maiores, enfim, não há uma correspondência direta, mas as autarquias financiam o ensino. E, por seu turno, como é que se financiam as autarquias? Essencialmente com o IMI, que nos Estados Unidos pode chegar aos 4% do valor dos imóveis. E depois, nos Estados Unidos, as autarquias têm suficiente autonomia para decidir se vão cobrar mais ou menos IMI, embora muitas vezes possa chegar aos 4%, normalmente acima de 1%. Mas onde é que eu quero chegar isso? Vir a ser... O que nós vemos, isto parece-nos um movimento generalizado para, por um lado, criar um Estado mínimo, subtrair ao Estado as funções sociais que ele tem. Municipalizar. Se nós conseguimos transferirmos para os municípios os encargos educativos
e dos municípios depois forem apenas financiar-se com o IMI, portanto, se nós tentarmos ver isto no panorama total das políticas, nós passamos a ter uma situação como se verifica nos Estados Unidos, em que as autarquias pobres têm um ensino de péssima qualidade, às vezes praticamente um ensino absolutamente medíocre, ao passo que as autarquias mais afortunadas, mais prósperas, têm um ensino de luxo. O que se passa em países com enorme desigualdade social, como é o caso dos Estados Unidos, significa que a maior parte do ensino é muito medíocre. De forma que mesmo nos Estados Unidos, tanto alguns conservadores de cepa antiga, o equivalente português aos democratas cristãos, não aos liberais, mas aos democratas cristãos, como alguns pensadores de esquerda, lamentam-se profundamente do estado de degradação que existe na educação dos Estados Unidos, onde a imensa maioria dos alunos tem um péssimo ensino primário e secundário, e depois as universidades, para cooptar alunos bem preparados e inteligentes, têm basicamente de abastecer-se de cérebros ao estrangeiro, Sudeste Asiático, Europa, porque nos Estados Unidos acaba por ser pouca matéria-prima, porque as escolas secundárias não estão a preparar os alunos. Portanto, o nosso ponto de vista é basicamente este. Se quisermos ver para onde é que Nuno Crato nos quer levar, olhemos para o ensino dos Estados Unidos. O Nuno Crato é um fascinado por tudo quando vem dos Estados Unidos, independentemente de ter dado bons ou maus resultados. E os resultados, o paraíso para onde ele nos quer levar escolar, esse paraíso não existe, e nós deveríamos, os próprios americanos o reconhecem, tanto a direita como a esquerda, e nós devemos lembrar-nos daquilo que dizia Otto von Bismarck, o chanceler alemão, que dizia que só os imbecis aprendem com os seus próprios erros, eu aprendo com os erros dos outros. E nós devíamos aprender com os erros dos outros nesta matéria e não deixar-nos levar por este amanhã que canta, que o Nuno Crato nos promete. Muito bem. Helena Mendes, do CDS-PP, quais são os receios ou concorda com algumas destas medidas? Bom dia também a todos. De facto, a descentralização em si não me escandaliza, tem que ser feito, na nossa opinião, com muitos cuidados. Referindo, por exemplo, a questão da Suécia, onde ela existe há vários anos, acontece que os resultados, a performance dos alunos foi de tal maneira desastrosa por via da descentralização, que neste momento, quer na Suécia, quer nos Estados Unidos, estão a recentralizar. Que era qualquer coisa que nos devia, de facto, pôr a pensar um pouco mais e fazer-nos ter algum cuidado. A nossa descentralização tem, no entanto, uma diferença substancial, que é o facto dos professores não virem a ser contratados pelas autarquias. Reduz os receios. Essa era uma das questões. É uma das questões importantes. Uma das questões que estava, ou pelo menos era colocada em relação a isso, e agora quem é que vai fazer a... Continua a ser centralmente feita pelo Ministério, o recrutamento e a colocação de professores. Parece-nos essencial para garantir realmente que tudo se passa. E em termos de funcionários? Em termos de funcionários não está previsto isso, mas na verdade... o caciquismo de que o Francisco Queiroz falou há pouco e esse receio existe já neste momento, porque na verdade quem escolhe objetivamente os diretores dos agrupamentos já são os municípios. Nas escolas de primeiro ciclo os funcionários são todos da responsabilidade dos municípios, portanto aqui em termos de funcionários não se acrescenta muito mais, acrescentam-se das básicas e secundárias, é certo. No entanto, esse risco já existe. Não podemos deixar que se acentue, obviamente, e por isso foi muito importante que o Governo tenha recuado, e recuou bem, em nossa opinião, no sentido de manter os professores a serem colocados centralmente, portanto, sem dependerem das câmaras municipais. Em relação a esta questão levantada pelo vereador Pedro Bingra, em relação ao facto de, na América, temos educação a duas velocidades, ou seja, nos municípios mais pequenos uma educação mais medíocre, nos outros uma educação melhor. Podemos estar a correr o risco de vir a acontecer a mesma coisa no nosso país? Podemos, mas não podemos deixar. De facto, como eu referi ainda agora, quer nos Estados Unidos, quer na Suécia talvez com mais ênfase, porque os resultados desde a descentralização são estes que este gráfico evidencia, portanto, um desastre enorme em termos de performance dos alunos, e nos Estados Unidos, portanto, as coisas também não estão muito melhores. Acontece que se pensa, por isso, exatamente em recentralizar. Nós, com estes exemplos todos, podemos não deixar que isso chegue a esse ponto.
uma certa proximidade pode ser benéfica. No entanto, temos algum receio relativamente aos 25% de currículo local, que nos parece muito acentuado. E aí realmente penso que as questões do interior são muito mais complexas, por todas as razões, até porque se pode ter a tendência a afetar esse 25% de currículo a questões estritamente étnicas e regionais, de forma... Isso faz com que os alunos percam um pouco da dimensão universal da educação e que se criem assimetrias que podem, e diferenças entre escolas e alunos que podem ser, no futuro, muito graves. Temos todos a obrigação de não deixar que isto aconteça. Eu penso que se todos fizermos o nosso papel nas escolas, nas autarquias, nas organizações sociais, nos sindicatos, as coisas podem vir a ser diferentes. Muito bem. Vamos só, Pedro Bingra, em relação a estas questões levantadas pela doutora Helena Mendes, o comentário é que lhe merece o facto de o Governo já ter recuado em alguns pormenores deste projeto, e se isso não o deixa pelo menos um pouco mais descansado? É justamente o facto do Governo, por um lado, recuar em alguns aspectos do projeto e, por outro lado, vir desmentir interpretações que são feitas pelos sindicatos dos professores, faz-nos pensar que digamos assim, o Governo ainda está a definir a sua estratégia. Nós não temos dúvidas em relação ao objetivo último deste projeto. Agora, a questão neste momento, digamos, os spin doctors, quem está neste momento a preparar os argumentos retóricos que nos vão levar a esse objetivo, está a testar o terreno e saber de que forma é que há de tentar, digamos assim, vender este projeto. Portanto, estes avanços e recuos, para nós, são meras retiradas estratégicas e não capitulações. São preparações, são ajustes essencialmente retóricos, digamos assim. Mas estes erros em processos semelhantes na Suécia e até mesmo na América não podem ajudar a que, quando se implementa um projeto deste em Portugal, se for para avançar, que já não se tenha em cuidado que os erros já foram cometidos noutros países? É uma boa pergunta, porque nós aqui em Portugal estamos a tentar aplicar receitas políticas com uma carga ideológica muito forte, digamos, podemos chamá-las neoliberais, libertárias, o que quisermos. Estamos a implementar receitas de implementação do Estado mínimo com uma decalagem de 15, 20 anos sobre aquilo que foi feito nos Estados Unidos. As modas ideológicas cá chegam sempre atrasadas. E, portanto, eu receio bem que como não só agora estão a implementar processos de privatização gerais de tudo, como já se fizeram em Inglaterra há 15 anos, 20 anos, e nos Estados Unidos há mais tempo, ou em alguns casos nunca chegaram a ser feitos porque já era privado. Nós, neste momento, estamos a testar receitas obsoletas por pura e simples teimosia de quem foi formatado nessas mesmas ideologias. O típico governante, jovem ou menos jovem, que foi aos Estados Unidos, ficou deslumbrado com aquilo que viu. Normalmente só viu a melhor parte dos Estados Unidos. Normalmente estamos a falar de jovens ministros, secretários de Estado, que foram estudar nos Estados Unidos com bolsas do Estado português, viram as melhores universidades, viram o lado paradisíaco dos Estados Unidos, mas não viram o lado infernal. E então regressam encantados e querem, por viva força, aplicar aquilo. Eu acho que enquanto esta geração de governantes formatados com leituras do von Hayek, de Mises, Nozick e por aí fora, estiver no governo, eles vão obstinadamente tentar levar este programa até ao fim, quanto mais não seja para não perderem a face. Muito bem. Francisco Queiroz, um comentário em relação a tudo o que já foi dito até o momento? Bom, é evidente que não há aqui um objetivo de melhorar a qualidade da educação. Isso, na minha perspectiva, é por demais evidente. E há, pelo contrário, o tentar alijar responsabilidades do Estado Central e, por outro lado, deixar aquilo que pode ter algum ónus para cima das autarquias, não é? Embora também haja aqui alguns rebuçados, por exemplo, aquilo que no projeto se refere como fator de eficiência, né? Em que, portanto, os professores que estejam a mais nas escolas possam ser pagos, digamos assim, às câmaras com metade
de um valor determinado por cada um dos docentes que esteja a mais, portanto, nessa equação, portanto, o número de docentes reais, se for superior ao número de docentes necessários, as câmaras podem vir a receber um valor por cada um desses docentes. Portanto, há aqui, de facto, um abrir portas a todo um objetivo que é colocar a classe docente numa outra situação. Portanto, isto tem a ver com objetivos de desvalorização das carreiras, com objetivos de arrumar, digamos assim, o mais possível uma classe que tem sido extremamente lutadora em termos de sindicais, etc. Portanto, há esses objetivos. E o Sr. Ministro bem pode vir dizer que não era exatamente a interpretação que os sindicatos faziam relativamente, por exemplo, ao pessoal docente, mas olhando para a matriz de responsabilidades que estará na página do Ministério da Educação, que é do Governo, é o documento oficial, isto estava tudo previsto também, não é? E, portanto, neste momento, é apenas aquela componente dos 25% do currículo local, não é? Que será, digamos, controlado e gerido pelo município, mas o objetivo é ir mais longe, não é? Portanto, é levar a municipalização. Mas isso não é o Estado imiscuir-se, se assim se pode dizer, imiscuir-se num poder que devia ser seu, ou seja... Está a alijar responsabilidades, não é? Como aliás acontece noutras áreas, na saúde, etc. E ao alijar responsabilidades também, digamos, ao ser o tal Estado mínimo, fica com uma imagem diferente, não é? Porque todos estes graves problemas da saúde e da educação, se puderem ser arrumados para as autarquias, não é? Atirados para cima das autarquias, é uma maravilha para o decisor político, não é? Que não fica com uma imagem desgastada, como obviamente tem, porque não cumpre aquilo que devia cumprir, nomeadamente, e que está consignado na Constituição da República, que é o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, não é? E, portanto, empurrar para as autarquias parece ser uma coisa muito agradável. As pessoas vão ter uma educação próxima de si, não é? Aproximar a educação, como vão ter a saúde próxima de si, mas depois não têm nem médicos, nem enfermeiros, no caso da saúde, nem, enfim, ou não têm camas nas urgências, e se isso um dia também for da responsabilidade das câmaras, é uma maravilha, não é? Portanto, claramente, tem a ver com isso. As câmaras podem tornar-se uns mega-estados. Sim, aliás, se o Governo estivesse interessado em copiar as grandes experiências, que olhasse para a Finlândia, por exemplo, não é? Não me parece que perdesse com isso, muito pelo contrário, não é? Onde a educação é pública, toda ela, não é? E, portanto, e tem os resultados que nós sabemos, não é? Dos melhores resultados a nível mundial, não é? Mas não à procura de projetos deste género, que são aparentemente simpáticos, não é? A ideia de municipalizar qualquer coisa, de fazer uma educação de proximidade, mas não é isso que está em causa. Pelo contrário, pode ferir e de que maneira, e já aqui foi dito pelos meus colegas também, por mim, na minha primeira intervenção, o princípio da universalidade da educação. Isto é, uma escola tem que ter, ou procurar ter, a mesma qualidade atrás do sol posto ou junto ao Rossio em Lisboa. Quer dizer, todos os cidadãos portugueses têm que ter direito à educação. E por este caminho isso fica altamente posto em causa. Não é? Muito bem. Pedro Bingra, podemos estar a falar na criação de uns mega-estados municipais, assim se pode dizer? Eu creio que não, creio que o que nós vamos assistir progressivamente é a transferência destas competências para as autarquias. Depois as autarquias vão ser deixadas praticamente à míngua de receitas para poder alimentar essas mesmas escolas. E aí vem a tal questão do aumento do IMI. As autarquias mais prósperas terão escolas melhores, mas nas autarquias mais prósperas provavelmente os pais irão votar numa autarca que imprimam, que reduza o IMI e, por consequência, mesmo que a autarquia seja próspera em termos de habitantes, as receitas do IMI são baixas, as escolas serão más e, portanto, as populações das autarquias mais prósperas têm de recorrer ao ensino privado. Nas autarquias mais carenciadas vai haver poucas receitas, o ensino vai ser mau, mas os alunos também vão de ser provenientes de famílias que não têm recursos para os colocar no ensino privado. Portanto, o que nós vamos assistir progressivamente, depois deste degrau da municipalização ser dado, o segundo degrau será começar a privatizar as escolas para os alunos onde haja de facto famílias mais prósperas e o resto da população fica com escolas públicas
enfim, miseráveis. É preciso ver também que este projeto está associado a iniciativas como o Cheque Escola e outras iniciativas muito favoráveis à privatização do ensino em geral. Portanto, nós temos de enquadrar isso nesta estratégia. Só mais uma questão a respeito da regionalização. Não faz qualquer sentido a regionalização de 25% do currículo num país da dimensão de Portugal. Não faz qualquer sentido. Compreende-se, isto deve ter sido retirado eventualmente de algum modelo norte-americano, em que evidentemente que um aluno de uma escola secundária do Alasca terá de estudar alguns conteúdos diferentes de um aluno de uma escola secundária do Havaí. Num país do tamanho de Portugal, regionalizar os conteúdos é absurdo. É absurdo. Não faz qualquer sentido, e isso demonstra-nos mais esta tentativa quase subserviente de copiar modelos estrangeiros, ainda por cima copiar modelos estrangeiros que não se adaptam ao nosso país, e no caso do modelo norte-americano é desastroso. Nós não podemos confundir o modelo norte-americano para o ensino obrigatório e para o ensino superior, que isso aí já funciona de outra forma. Ok. Helena Mendes, depois de tudo o que foi dito, um comentário? Depois de tudo o que foi dito, eu queria referir que não consideramos que a municipalização tem alguma relação com o IMI. O nosso sistema fiscal está estabelecido, não prevê esse tipo de situação e, de resto, mesmo no futuro, não acredito, não vamos por aí. O nosso sistema fiscal não tem qualquer semelhança com o sistema fiscal americano e, portanto, não corremos esse risco. Embora em Coimbra haja sempre o risco do IMI ser mais alto do que 50% dos municípios portugueses, como acontece mais uma vez este ano. Vou ser mais específica e falar num órgão que até agora foi importante nas decisões em educação, que é o Conselho Geral dos Agrupamentos de Escolas. O Conselho Geral nasceu torto no tempo de Maria de Lourdes Rodrigues, e foi acordado, e num primeiro acordo com os sindicatos que negociaram com ela, não havia lugar a Conselho Geral. Foi estabelecido o RAG, o Regimento de Autonomia das Escolas e agrupamentos, e 2 dias depois os sindicatos foram chamados a correr porque se tinham esquecido todos de que a Constituição obriga, no seu artigo 67º, a que os professores e alunos tenham o direito de participar na gestão democrática das escolas. Foi assim que nasceu o Conselho Geral. Acontece que é um órgão, o único órgão que assegura este artigo, e que neste momento, depois de lermos e de termos o contrato de autonomia, com as escolas, o contrato tipo, com os municípios, há colisões entre aquilo que o Conselho Geral deve fazer e aquilo que acomete agora aos municípios. Há que fazer aqui qualquer coisa, a legislação não está clara, e também queria aqui deixar um alerta para que este assunto seja devidamente visto, porque, efetivamente, se os professores e os pais já não tinham grande capacidade e possibilidade de intervir democraticamente, perdê-la-ão por completo. Porque ou o Conselho Geral é de Passaram a ter apenas e só uma representação num Conselho Municipal, se existir. Exatamente. Portanto, só que isso implica que os representantes sejam eleitos. Não sei muito bem como é que isto se vai proceder. Penso que ninguém se lembrou do assunto, até porque, a avaliar pela própria origem do Conselho Geral, nem os sindicatos estão muito preocupados com a participação e gestão democrática dos professores e dos pais. E, portanto, queria deixar este alerta para que se pense neste assunto, que é realmente muito importante. A tradição do ensino em Portugal é muito democrática e não se pode perder. Acho que ganham os alunos, ganha a sociedade, ganhamos todos se não se funcionalizar demais a função de professor. Digo demais, porque ela neste momento já é suficientemente funcionalizada e muitíssimo à parte. Muito bem. Municipalização da educação, um tema que começa agora a ser debatido. Tivemos uma primeira conversa com 3 dos nossos convidados: Pedro Bingre, do Movimento Cidadãos por Coimbra, Helena Mendes, do CDS-PP, e Francisco Queiroz, por parte da CDU. Foi um prazer ter estado convosco. Regressamos daqui a 2 semanas em mais uma emissão Câmara Aberta. Obrigado.